Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente conversar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo vamos trazer aqui informações sobre o jogo da Copa do Brasil. O Vasco amanhã encara a Ferroviária em Araraquara, deve ter novidades no time titular do Vasco, pode ter a estreia aí do zagueiro Quinteiro, né? Foi relacionado, o Vasco pode mudar o esquema tático e ele pode ser titular nessa partida de amanhã. Vamos falar também sobre patrocínio, né? A Carol Pfeiffer, que agora está patrocinando o futebol feminino do Vasco, contou ali mais alguns detalhes dessa sua parceria com o Vasco da Gama. A gente vai colocar aqui nesse vídeo também. Então tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, o Vasco que amanhã encara a Ferroviária de Araraquara, lá na cidade de Araraquara, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será às 9h30 da noite, com transmissão exclusiva do Amazon Prime. Isso aí, não passa no Sport TV, não passa no Premiere, não passa no SBT, não passa na ESPN, não passa em canal normal não. Tu vai ter que assinar o Amazon Prime, custa R$ 9,90 se você quiser acompanhar essa primeira partida do Vasco na Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco joga pelo empate, né? O regulamento dá ao Vasco o direito de empatar por ser o melhor colocado no ranking da CBF. É jogo único, derrota, o Vasco está fora. Então o Vasco não pode perder essa partida que vai ser muito difícil. Como eu disse aqui em outros vídeos, né? Vou aqui lembrar mais uma vez, eu irei para Araraquara, viajo hoje à noite para a cidade de Araraquara, então amanhã, durante todo o dia, já estarei na cidade, vou acompanhar o Vasco lá nessa primeira rodada. Vou tentar trazer aqui todos os detalhes no canal e também lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, tá aparecendo aí, @pimpsjunim. Me segue lá, dá essa moralzinha também, que eu vou tentar trazer algumas curiosidades lá no Stories, enfim, mostrar como é a cidade de Araraquara, como é o estádio lá onde o Vasco vai jogar. Enfim, siga lá que você vai ser muito bem recebido também no meu Instagram. E o Vasco que já está em Campinas, né? O Vasco viajou do Rio de Janeiro para Campinas e viaja também hoje para Araraquara. O Vasco vai realizar um treinamento no CT do Guarani, na cidade de Campinas, e logo após esse treinamento o Vasco vai para Araraquara. É cerca de 150 quilômetros mais ou menos da cidade de Campinas até Araraquara. Enfim, o Vasco que pode ter novidades amanhã, né? O Zé Ricardo ficou bastante insatisfeito, os jogadores também ficaram bastante insatisfeitos, né, com a postura do time, com o desempenho do time do Vasco na partida contra o Fluminense, e pode ter até uma mudança de esquema. O Vasco pode jogar com 3 zagueiros amanhã contra a Ferroviária de Araraquara. Se isso acontecer, chance muito grande do Juan Quinteiro, o colombiano que veio recentemente do Fortaleza, fazer a sua estreia como titular. O Vasco já divulgou a lista de jogadores relacionados para essa partida de amanhã e tem aqui a curiosidade de jogadores que não foram relacionados, né? Léo Matos não está na lista e o MT e o Galarza também não. Esses 3 jogadores não foram nem relacionados para essa partida. Quem viajou? Confira só os relacionados para o jogo de amanhã. Goleiros: Halls, Thiago Rodrigues e Vanderlei. Laterais: Edmar, Riquelme e Everton. Zagueiros: Anderson Conceição, Quinteiro, Cangá e Ulisses. Meias: Andrei Santos, Nazário, Juninho, Luiz Henrique, Matheus Barbosa, Nenê e Zé Gabriel. Atacantes: Figueiredo, Gabriel Peck, Getúlio, John Sanches e Raniel. Esses foram os relacionados do Vasco para a partida de amanhã contra a Ferroviária de Araraquara. Tomara, né, que o Vasco consiga passar de fase, porque seria um desastre completo, meu amigo, o Vasco ser eliminado aí na primeira fase da Copa do Brasil. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar de Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer, investidora aí do mercado financeiro, que participa também do programa Shark Tank da Band, né? E ficou aí muito famosa na torcida do Vasco nos últimos tempos, porque apareceu dizendo que ia ajudar o Vasco, etc e tal, e acabou que ela realmente fechou um contrato de patrocínio para o futebol feminino. E ontem ela participou do programa Vascaínos e Vascaínas, lá da Vasco TV,
e explicou, né, o que levou ela a patrocinar o futebol feminino do Vasco, como vai funcionar esse patrocínio e por que o investimento não foi feito no futebol masculino, né, e sim no feminino. Confira. As pessoas acabam olhando sempre pro masculino pela audiência, né? Então a gente sabe que a audiência do futebol masculino é maior do que o futebol feminino, por isso sempre essa batalha em relação a conseguir salários maiores, patrocinadores, etc. Porque uma empresa ela está olhando o retorno que ela vai ter, ou seja, a visibilidade que ela vai ter. No meu caso, o que aconteceu? Eu não conhecia, como falei já algumas vezes aqui, né, a história do Vasco a fundo. E quando eu fui conhecendo, eu fui me apaixonando por toda a história do Vasco. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de mercado para entender mais sobre o consumo do vascaíno, quais eram as possibilidades, entender os números, pedir para assinar um NDA, ou seja, um termo de confidencialidade com o Vasco para poder entender os números e quais eram as possibilidades. E em seguida veio esse movimento da SAF, né? E daí começaram as tratativas, que é algo muito mais complicado, né? Existe muito mais burocracia em relação a isso, é um negócio muito maior. Quando surgiu a possibilidade do time feminino, eu falei, poxa, que legal, isso tá fácil de eu resolver, porque eu já tenho uma sociedade com a Fernanda, que é da Deixa Ela Treinar, que já levanta essa bandeira, que tem essa campanha e que tem toda essa vontade, né, de apoiar a mulher no esporte e apoiar o time feminino do Vasco, com todo o histórico do Vasco, era algo simples de resolver. Então, eu preferi começar por esse movimento. Ainda, né, continuo em algumas conversas para ver quais outras possibilidades que a gente tem de fazer dentro do Vasco. Como falei, eu fui me apaixonando de verdade por toda a história, por todo vascaíno, o quanto é realmente apaixonado pelo time e quer colaborar e tudo mais. Então, venho estudando outras possibilidades, mas o time feminino eu achei que era um jeito simples de resolver e que merecia muito da nossa atenção. Então, ou seja, né, veio a sede com a vontade de beber, então acho que veio a calhar que o pessoal do marketing me apresentou essa possibilidade de entrar no time feminino. Eu já tinha uma marca que eu estava investindo, que é Deixa Ela Treinar, que tem essa mesma campanha, então para mim fez todo sentido começar aí esse apoio ao time feminino e aquele negócio também, né? A gente já vê muito apoio ao masculino, então começar pelo feminino eu achei que era muito mais difícil de você trazer patrocinadores, como tem sido nos últimos anos, né? Então, poxa, eu vou começar por isso, que para mim faz todo sentido, que é fácil de resolver, e isso não quer dizer que eu não vá movimentar para outros, né? Então, assim, eu já tô dentro do Vasco, agora tem só Deus sabe aonde vai ser o limite das nossas negociações, das nossas parcerias aqui. Bom, a Carol é uma grande investidora, né, do mercado financeiro brasileiro e ela falou também sobre essa situação da SAF. O Vasco está prestes aí a se tornar uma SAF, se tornar um clube empresa, né? Tem essa negociação aí com a 777 Partners e ela também deu a sua opinião sobre toda essa negociação. Ela não quis entrar muito em detalhes, né? Porque isso é uma questão da diretoria e não compete a ela, mas ela também deu um pouquinho da sua opinião. Em relação à SAF, pessoal, eu não gosto muito de palpitar, digamos assim, na tomada de decisão né, de uma diretoria e tudo mais, mas eu acredito que a gente está vendo um movimento de profissionalização do futebol no Brasil, né? Então, esse movimento que tem acontecido não só com o Vasco, mas com os outros times da SAF, eles acabam trazendo uma profissionalização e uma transparência, porque quando você tem investidores, você precisa ser ainda mais transparente, você precisa dar satisfação, você precisa ter a gestão muito mais bem feita. Então, isso, ao meu ver, toda vez que a gente fala de uma empresa onde ela realmente tem mais transparência, tem mais gestão, não tem como ser negativo. Então eu acho que só temos a ganhar com isso. Vale lembrar que nós no Brasil hoje precisamos profissionalizar todos os times. Por quê? Porque estamos perdendo talentos, né? Então, assim, só uma rápida revisão aqui sobre o momento econômico que a gente vem passando no nosso país, a gente teve aí uma desvalorização da nossa moeda muito forte. Então, hoje é muito mais interessante para um atleta ganhar em dólar ou em euro. Então, quando você tem uma profissionalização dos times, quando você tem um equilíbrio financeiro, ou seja, os times têm como pagar seus atletas, isso traz uma segurança para o atleta, a gente pode reter mais talentos. Então, eu acho que qualquer movimento que seja de trazer investidores para o nosso país e de profissionalizar o esporte
ele é muito positivo e ele acaba impactando não só um time, mas os outros também, né? Como a gente já viu, então cada vez mais um time procurando ser melhor do que o outro em relação à gestão financeira, à transparência, à credibilidade. E isso só tem aí a ser positivo, a pensar a longo prazo, principalmente para os nossos atletas. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações ascaínas. Até a próxima. Fui!